Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar, 7 horas 37 minutos, para o oferecimento de Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. Gedex oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco e Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, no centro, atendimento familiar para com a sua família, desde, são 37 anos de tradição e atendimento para a região. Farmácia São Jorge e Gedex Mônaco, informando o quadro Entrevista do Dia, nesta sua quinta-feira, 27 do mês de janeiro. Tempo encoberto. Que disse tempo bom, né? Que esperamos a chuva, 22 para 23 graus a temperatura. Nosso convidado hoje aqui, da EPAGRE, aqui de São Carlos, Paulo Menucini está aqui conosco, engenheiro agrônomo, vai falar um pouquinho sobre o quê? Água, minha gente, como a gente mencionou hoje pela manhã. Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Tropical, novamente. Pois é. Primeiro do ano, né, Elvis? Mas hoje é para uma boa causa, vai que tu traz chuva para nós. Pois é, cara. Como é que fica essa história? É uma boa notícia, né? Estamos aí fazendo uma negociação muito séria com São Pedro, mas o homem lá em cima tá intransigente com nós aí. Tá? Isso tá que nem a história do Cavani vir pro Grêmio, mais ou menos, né? Olha, cara, mas tá acho difícil, que vem, tá acho difícil. que vem. Mas tá vendo, tá começando a melhorar. Ô Paulo, em relação agora, fora da brincadeira, justamente para quebrar o gelo aqui, porque a situação é bastante grave, é a questão da água, né? Água, porque não é só molhar, tirar o pó, matar a poeira, né? Nós precisamos da hídrica, né? Isso. É, assim, ó, se a gente for comentar um pouquinho sobre a questão da nossa região aqui, não é de agora que já vem começando a dar sinais de que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para a questão da água. Eu tenho alguns dados aqui que a gente faz a mensuração da chuva ali na EPAGRE, né? Aqui no escritório já desde 2006 até 2021, nós estamos com um déficit, se for pegar só os 4 últimos anos, vamos pegar de 2018 para cá, tá? Em 2018 nós já tivemos um déficit da média, entre a média histórica nossa aqui, de 473 milímetros. 2019 foi o ano que mais se aproximou da média nossa, mas ainda ficou com um déficit de 60 milímetros, 2019. 2020, nós tivemos um déficit de 573 milímetros e o ano passado 410 milímetros de chuva a menos. Ou seja, se nós somarmos esses 4 anos que tem o déficit final de ano, nós estamos com um acumulado negativo de 1.517 milímetros. E a média histórica nossa aqui, do ponto de coleta nosso aqui na EPAGRE, ela é de 1.756 milímetros. Ou seja, se tu pegar em 4 anos, nós estamos quase com um ano a menos de chuva. Isso tá? em 4 praticamente, em 4 anos. Um a menos. Um a menos, tá? Então, isso ele vai se refletindo ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem uma condição de produção aqui da nossa região, eu digo para ti assim, sem medo de errar, que a região oeste aqui é uma das melhores regiões do estado para produzir, mas ela precisa de chuva mais constante, porque o nosso solo aqui é um solo mais raso, então nós temos pouca capacidade de retenção de água. E ainda às vezes a gente consegue fazer o que não deveria, que é tirar a água da lavoura e jogar para a estrada. As práticas que a gente vinha trabalhando ao longo do tempo, mas que agora começou a dar Ao contrário, ao né? contrário. Exato. A gente precisa se preocupar mais em segurar a água na propriedade. Né? Nosso solo aqui é raso, se tu for fazer buracos por aí, tu vai ver que tem lavouras com 50, 60, 1 metro, já está na rocha-mãe. E aí não tem mais onde armazenar água para a planta. Né? Falando em planta, né? Então a gente precisa repensar o nosso modo de produzir. Né? Nós estamos numa região aqui que a pecuária está indo bastante forte e nós precisamos ter água para a pecuária. Sem água, alimento até a gente consegue trazer de fora, mas a água não tem Exato. como. Então nós temos como melhorar a questão de armazenamento de água, tanto para animais quanto para a lavoura. É lógico que isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa ser pensado ao longo dos tempos, tá? Para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Para a lavoura, a prática agrícola que mais a gente recomenda e que tem dado resultado é o sistema de plantio direto. Né? Mas não é o simplesmente deixar de mexer a terra, como muita gente entende aqui. Né? O sistema de plantio direto é muito mais do que isso.
Primeiro você pensar em práticas que conservem e melhorem a estrutura do solo, que você tenha pelo menos de 8 a 10 toneladas de matéria seca de palha em cobertura por ano, tá? Senão não é plantio direto. Tá? E práticas que consigam armazenar água, né? Que dêem vida ao solo, que melhorem a biodiversidade do solo. Muitas vezes a gente se preocupa apenas com a parte química e esquece a parte biológica, que ela é tão mais importante, né? E nós estamos queimando o nosso recurso mais, digamos assim, mais valorável, que é a matéria orgânica nas nossas práticas do dia a dia. Então tudo isso reflete, né? A matéria orgânica ela tem uma capacidade de 4 a 5 vezes o seu peso retém água. Então tu veja a importância que ela tem para a terra, para as plantas, né? Que é de segurar a água no solo. Então assim, falando um pouquinho bem rápido a questão da hídrica, né? São dados assim que não são oficiais, porque não são coletados em estações oficiais, mas são dados que a gente tem e que a gente acompanha no escritório aqui da EPAG. A gente tem um pluviômetro, o Ville de Paris, que é um pluviômetro um pouquinho maior, que ele dá uma segurança um pouquinho maior nos dados em relação aos pluviômetros normais, que são aqueles pequenininhos, né? Exato, mas é uma margem bastante segura que a gente uma pode margem trabalhar, bastante segura, né? sim. A gente pode trabalhar aqui. Seguidamente, eu inclusive questiono o Paulo aí em relação a alguma variação que tem. E daí a gente já contacta o Paulo aí, que é a mais próxima aqui em relação, porque já até fica no centro, né? Fica no centro. Fica no centro aqui. E é um equipamento um pouquinho mais avançado. A gente sabe que tem variação do centro aqui para as comunidades, mas ao longo do ano ele não dá muita variação assim, né? É que a média fica naquilo, né? É média. A gente trabalha com média porque é um valor que a gente consegue até trabalhar com um pouco mais de qualidade, né? E tivemos algumas pancadas de chuvas aí recentes, Paulo. Nós tivemos nesse período de recesso, principalmente. Esses dados a gente não tem aqui agora, né? Tá, eu tenho de janeiro, Elvis, até o presente momento, até eu fui lá na EPAGRE agora, antes de vir para cá, coletar já, né? Porque a gente sempre coleta de manhã às 8 horas, né? Até o presente momento nós temos 88 milímetros de chuva. Ou seja, nesse dia 27 de janeiro. Isso, até o janeiro, né? Mês de janeiro, 87 milímetros coletados aqui. A gente sabe que para São João, Bela Vista, para lá choveu um pouquinho mais. Exato. Tá? Mas ainda assim nós estamos bem abaixo da média, que a média para janeiro histórica nossa aqui é 159 milímetros. Nossa senhora, estamos na metade do caminho. Praticamente a metade. Então, mas assim, falar um pouquinho também dos programas de governo, né, Elvis? Tem esse outro lado daí, né? Tem todo o incentivo aí, como você me disse aí, não é da noite para o dia que tem aí os projetos, mas tem o incentivo. O governo do estado, sim, ele tem se esforçado no sentido de contribuir bastante com a agricultura, né? Embora, às vezes, quando a gente ouve um anúncio aí de um programa, o pessoal já corre para dizer, não, mas o recurso que o estado tem também não é tão grande assim, né? E a gente precisa olhar isso com olhos de melhor, de como é que a gente consegue contribuir o máximo disso com quem de fato precisa, né? Então, o governo, final de ano, lançou uma normativa, a 08 de 2021, tá? Que ela vem ainda auxiliar a resolução 13 de 2021, que é no sentido aí do Reconstrói, né? Para quem teve perdas na agricultura, e a gente sabe que houve um cenário bastante preocupante e de perdas bem graves mesmo, mas o recurso é pouco. O projeto Reconstrói, nós estamos com quase 100 municípios aqui do estado com decreto de emergência, então ele vai ser rateado entre os municípios que têm decreto de emergência para estiagem. Então, de antemão, assim, o que a gente fez? A gente não encaminhou nenhum projeto ainda, porque nós chamamos as entidades aqui que atuam na linha de frente, que é o sindicato, o Comasc, a Secretaria da Agricultura e a IPAGRE. Na terça-feira de tarde a gente fez uma reunião para nós avaliarmos como é que nós iríamos encaminhar. O recurso é pouco e a gente tem uma demanda bastante grande. Então, como é que a gente organiza isso para que não deixe de apoiar, mas também que a gente tenha critérios para a concessão desse crédito, né? Porque ele não é o pessoal tem ainda em mente que quando você fala em crédito emergencial, dos 10 mil que vinha antigamente, o pessoal pegava e aplicava de qualquer jeito. Hoje não é mais assim, tá? Tem regras, né? Tem regras para aplicar. Ele é um financiamento normal do Estado, tá? Mas a gente precisa ter regras. Inclusive, se tu for pegar o relatório
do último crédito de emergência que teve lá em 90 agora não me lembro bem certo que ano que foi, nós temos aqui no município muita gente que não pagou. Tá? Então, esses que estão inadimplentes com o Estado não vão conseguir acessar esses créditos de Tem emergência. mais essa restrição ainda, né? Não em todos, então. Não em todos. Nós temos mais de 300 CPFs aqui que estão inadimplentes com o Estado. Então, a gente sempre fala assim, cobrar é fácil, mas na hora que pega também precisa contribuir, porque é um caixa só, né, do Estado. Então, quando o Estado consegue ajudar, se a gente fizer a nossa parte, o Estado também consegue ajudar mais, né? Então, esse é falar do Reconstrói, né? Então, o que São Carlos? E aí, assim, fica muito a critério de cada município. O Estado coloca algumas regras que são gerais, tá? E depois os municípios podem, em cima dessas regras, também construir novas regras. Então, o que nós acordamos aqui no município de São Carlos? Assim como foi o auxílio que veio para a bovinocultura de leite e corte no ano passado, tá? Desse ano também a gente vai fazer a mesma forma. A gente vai abrir um período de inscrição que começou ontem, na verdade, até o dia 11 de fevereiro. Então, as pessoas que quiserem apresentar projetos para o Reconstrói, que é um valor de até 10 mil, não é 10 mil, tá? Porque, como eu falei antes, o recurso que está previsto para São Carlos não é muito grande, tá? Então, a gente tem que colocar critérios para nós poder atender o maior número possível. O mínimo que a família pode pegar é 5 mil. Por que 5 mil? Porque com menos de 5 mil você não consegue fazer um projeto estruturante, que de fato vai sanar e vai resolver o problema da propriedade. Tá? Então, de 5 até 10 mil é o limite de crédito por família. Tá? Então, a inscrição está aberta na Epagre. O agricultor precisa trazer junto, nesse momento, o comprovante de renda. Tá? Por quê? Porque com base na renda da família do ano passado, é que nós vamos então fazer o critério de ranqueamento das famílias. A prioridade será para as famílias, primeiro, de menor renda, e aí nós vamos seguindo as inscrições até que a gente consiga ter recurso disponível para a fazer os projetos. Então, nesse momento, até o dia 11 de janeiro, as famílias podem fazer a inscrição. A partir do dia 11 de fevereiro, até 11 de fevereiro, as famílias vão fazer a inscrição. E aí, então, depois do dia 11 de fevereiro, a gente vai pegando pelo contato que as famílias vão deixar lá no momento da inscrição. A gente vai chamando as famílias e elas vão apresentando documentação. Tá? Para apresentar o projeto depois que for ficar classificada a família, tá? Ela vai ter que ter 3 orçamentos de tudo que ela vai financiar. E vai ter que trazer documentação de 2 avalistas. Certo. Tá? Isso são regras do Estado. Tá? Então, nós vamos seguir o que o Estado definiu. Essas regras a gente não tem como mudar. Tá? Então, nesse primeiro momento, faz a inscrição e depois da seleção, então, por ordem de menor renda, a gente vai solicitando que as famílias venham apresentando a documentação. Esse é o Reconstrói, né? O Reconstrói. E aí, para que pode ser aplicado o Reconstrói? Prioritariamente para formação de pastagens ou recuperação de pastagens. Tá? E aí, nessa recuperação de pastagens, pode comprar sementes ou mudas ou fertilizantes para essa finalidade. Tá? Se a família tiver recurso, para isso deu 3 mil, mas eu quero colocar água nos piquetes, eu ainda consigo também financiar sistema hídrico para água nos piquetes, caixa d'água, manga, alguma coisa desse sentido. Tá? Mas, prioritariamente, a gente vai deixar a água para trabalhar no ProSolo e Água, que é um recurso maior. Tá? E se a família ainda entender que precisaria, que tem água considerado e os pastos estão recuperados, que ela precisa comprar alimento, em última análise ainda também tem a possibilidade de comprar alimento conservado. Né? Seja, feno, silagem, ração, alguma coisa desse sentido. Tá? Mas eu já vou alertando a pessoal que o recurso não é tão grande assim, e nós, na reunião das entidades, nós definimos fazer esse ranqueamento para nós poder ter um critério de encaminhamento. E para contemplar o maior possível de pessoas. Para contemplar o maior número possível. Qual é o valor aproximado de São Carlos aí, que nesse rateio todo aí? Olha, a princípio que o Estado tem disponível são 4 milhões. Tá? Se tu dividir Pra 4 100. milhões para 100 municípios, daria 40 mil por município. Exato. Tá? Então, a gente não tem esse número fixado, porque a cota ela é estadual. Mas a gente trabalha nessa ponderação. A gente usa a ponderação para ter um critério, para a gente não ser imparcial e não dar muito para um e nada para outro. A gente vai tentar
né? Assim, é meio colocar numa balança quebrada, né? Assim, tentar ajudar todo Mas seguindo mundo. os critérios aí já vai atingir o pessoal que está mais grave, né? No caso, Mais né? grave. Mais Tá? grave, né? Isso não reconstrói, tá, minha gente? Porque temos o Água Boa também, né? Isso, ó, o ProSol e a Água, O né? Que é o ProSol, Água para Todos, que daí é um outro programa. A gente está encaminhando já alguns documentos. Eu aproveitei, se tu me permite. Eu ia perguntar como é que está esse, porque esse, tanto o Reconstrói quanto o Mais Solo e Água foi pauta do Altair Silva agora, nessa passagem do oeste dele aqui, né? Porque ele foi assinando também esses convênios aí com os municípios interessados já, Isso. né? Tá. Então, assim, ó, ele não está operacional ainda, tá? Provavelmente agora na primeira semana de fevereiro, por aí, o governo vai liberar já para nós encaminhar os projetos. Mas a gente já está organizando com os agricultores a questão da documentação. Certo. Tá? Então, só para fazer uma prestação de contas aqui de 2021, Elvis, nós tivemos só no ProSol e Água 23 projetos encaminhados, 1.180.000 em projetos aplicados. Se somar as outras duas resoluções anteriores que estavam focadas na água também, só em 2021 foram elaborados 30 projetos para água, voltados para água, cisterna, fontes de água e estação de tratamento. Tá? R$ 1.440.000 desses do ano passado. E com o subsídio do governo do estado para esses projetos, ele chega a praticamente a R$ 600.000 que o governo está subsidiando, que os agricultores não vão precisar devolver nesses 30 projetos. Então, o governo do estado está fazendo um aporte financeiro muito importante. Bastante muito elevado. importante. E aí, para esse ano, ano passado foram construídas 18 cisternas no município, mais de 12 milhões de litros armazenados e 4 estações de tratamento. Para esse ano, Piá, só o que nós temos aqui. Tu me permite chamar de Piá porque a gente é Piá novo. Exato, somos tudo guri aqui. Tão bonito ainda, né? Força do hábito. Elvis, nós temos assim, eu tenho até o presente momento 43 agricultores que se inscreveram para essa nova versão. Tá? E o somatório, mais ou menos, que a gente fez assim, com os agricultores, perfaz aí quase 3 milhões já em demanda. Só em São Carlos, viu, só para São Carlos, tá? Eu tenho aqui praticamente para 20 cisternas, mais do que foi o ano passado. 43 inscrições, minha gente. 3 milhões aproximado o levantamento prévio. Prévio. Né? Porque ainda não está sistematizado aí o programa. Né? Então, assim, qual que é o procedimento? O pessoal que se inscreveu ano passado e não conseguiram ter o recurso aprovado ano passado, a gente está pedindo para que venham até na IPAGRE, tá? Comecem a fazer os orçamentos. A regra é a mesma, 3 orçamentos, 2 avalistas, para nós começar a organizar a documentação. E aí, então, assim que o programa estiver ativo, a gente começa a tramitar as documentações para o Estado. Mas esse é um projeto que destina mais recursos do que o Reconstrói. Esse no ProSol e a Água, tá? Água para Todos aqui, o limite é R$ 100.000. 5 anos para pagar. Nesses 5 anos, tu tem 1 ano de carência, então teria 4 parcelas, tá? E você tem 50% de rebate se você pagar até a data do vencimento. O que acontece é que esse boleto tem que ficar pendurado na janela, né? Não pode deixar passar a data do vencimento, porque senão tu perde o rebate, né? E não tem como recuperar esse rebate. Tá? Mas é um programa muito bom, a gente está comunicando já o pessoal que está inscrito para providenciar a documentação. A gente sabe que tem muita gente que ainda ficou de vir do escritório para fazer a inscrição. Ele é um programa, Elvis, que deixar bem claro pro pessoal, assim, a gente não tem todo esse recurso liberado. Tá? O governo do estado ele vai fazer a liberação do recurso de forma gradual. É um programa para nós trabalhar o ano todo, tá? Então não precisa ter tanta pressa assim, porque a promessa é que a gente tenha o recurso disponível durante o ano todo, seja contínuo. E ainda o governo tá vendo a possibilidade, se faltar recurso, ainda tem os 100 milhões que seriam aplicados no ano que vem para tentar resgatar para esse ano. Então, estamos na expectativa aí de que a gente possa fazer um grande trabalho aí na questão de armazenamento de água. Cisternas, limpeza de açudes, proteção de fonte, né? Então, quanto mais água superficial a gente... Mais solo e água, o projeto. Mas olha, pessoal, bem, já tem 43 no levantamento, né? 43 inscritos. Pois é. E o pessoal ainda pode procurar, né? Pode procurar. Então vai ser no decorrer aí.
O Reconstrói, o Paulo já deu o trâmite ali, vai até o dia 11 de fevereiro as inscrições, né, minha gente? Mas aí o recurso é menor aí, mas já é um auxílio, né? Sempre é um auxílio, né? Paulo, o que dá para deixar de recado? Aqui a gente falou e abordou 2 temas relacionados a incentivo do governo para com a estiagem. Logicamente que a proteção, aquela história, só para finalizar, aquela história de drenar aquela fonte que tem na propriedade, isso tem que ser ao contrário agora, né? Porque antigamente tinha essa prática, né? Uma vez a gente era acostumado a drenar os banhados, né, para fazer lavoura. Hoje quem tem um banhado na propriedade vale um valor que é imensurável, né? Mas é por aí, né? É por aí. Às vezes a gente vai errando e vai aprendendo e dando os próximos passos, né? Legal. Paulo, obrigado. Obrigadão mais uma vez pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Paulo Menuncini, ele é engenheiro agrônomo da EPAGRE e ele veio falar de água e esperamos, eu vou ligar para o Paulo se chover hoje, como está previsto. Paulo, tu trouxe chuva para nós, tu volta amanhã na entrevista que continue chovendo. Tá bom, minha gente? Olha, 80 e quantos milímetros aqui no mês de janeiro? 89 milímetros no mês de janeiro em 27 dias. Pouquíssimo, né? Para uma média histórica aí, porque segundo o Paulo, que passa de 150 milímetros aí, tá bom? Minha gente, agora 7 horas mais 59 minutos, quadro entrevista fica por aqui no oferecimento para Gedex Mônaco e também para a Farmácia São Jorge. Vem aí o comando geral. Os trechos do bate-papo, inclusive com essas explicativas aqui, a gente vai trazer no Jornal do Meio-Dia e também com um destaque lá na entrevista em áudio e vídeo lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br. Um abraço, até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.